Deus tem uma promessa, Deus fez uma promessa ao homem, e para cumprir essa promessa, Deus tem um plano. E como eu já falei, eu vou falar sobre isso hoje, porque nós estamos em um momento de transição. Como igreja, se você faz parte dessa igreja, você já sabe. Se você não faz, então fique sabendo, como igreja nós estamos em um momento de transição. Mas não só como igreja e como indivíduos de uma igreja. Eu acredito que todo ser humano está passando por um momento de transição na sua vida, porque de fato esse ano de 2020 vai entrar para a história, esse ano vai marcar as nossas histórias, e ele está sendo realmente um ano decisivo para as nossas vidas. Então eu acredito que, independente de você estar aqui na igreja, de você ser cristão, independente do seu contexto, eu acredito que você está passando por um momento de transição. Em momentos de transição ou até em momentos de crise, é muito fácil nós perdermos o foco, nós perdermos a perspectiva daquilo que realmente importa. É muito fácil a gente se desligar do plano maior do Senhor e começar a olhar para a nossa vida, sabe? Começar a olhar aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Então, independente de você ser daqui da igreja ou não, eu quero te lembrar que nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, manter os nossos olhos fixos no plano, na promessa dele, para que a gente obedeça, para que a gente seja fiel e para que a gente prospere. Não prospere só no sentido financeiro, mas prospere em todas as áreas. Porque se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, nós já fracassamos, sabe? Se nós tiramos os nossos olhos daquilo que Ele é, nós já fracassamos. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso e quero te lembrar a manter os seus olhos fixos nele. Então para isso eu quero começar eu estou falando sobre plano, sobre promessa, e eu quero falar um pouco sobre o plano de Deus, sobre o plano de Deus para o homem, para a humanidade. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que Deus sempre desejou habitar com o homem, Deus sempre desejou estar com o homem, e para isso Ele foi arquitetando, para isso Ele foi se movimentando para que isso acontecesse. Abre sua Bíblia lá comigo, em Gênesis 3:8, por favor. Para mostrar esse desejo de Deus de morar com o homem, eu vou ler 3 versículos. O primeiro é o de Gênesis. Gênesis 3:8 fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então aqui, Gênesis está falando sobre quando o homem já havia pecado, e aí Deus foi até ele e o homem se escondeu. Isso mostra que Deus ele vinha ter com o homem todos os dias na viração do dia. Deus vinha habitar com o homem, Deus vinha se relacionar com o homem na viração do dia. E a partir do momento que o homem peca, essa habitação ela é quebrada. E vamos ler lá em João 1, por favor. Evangelho de João. A gente está lendo essa semana. Para quem não sabe, a gente está numa jornada aí, que a gente está lendo o Evangelho de João juntos, está sendo muito legal. A gente chegou na metade essa semana, quase na metade, né? E amanhã a gente continua. Tá lá no Instagram do Davi, o Davi Cardoso. Se você quiser participar, você olha lá, tá bom? Então, João 1:14 fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, no começo, Deus Pai habitava com o homem. No começo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né?
Deus por completo habitava com o homem, Deus vinha ter com o homem no jardim. E Jesus, no meio da história da humanidade, Jesus veio e se fez carne. Jesus habitou na terra, na forma humana, na forma corporal, como eu e você somos. Jesus veio à terra e habitou entre nós. E Apocalipse 21, 3, eu falei que eu ia ler 3 versículos, né? Um é do começo, um do meio e outro do fim. Apocalipse 21, 3 fala assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o desejo de Deus do Éden, o desejo de Deus lá do começo se cumprindo. Um dia, o tabernáculo de Deus irá descer e Deus estará com o seu povo eternamente. Deus cumprirá o seu desejo, o seu plano de estar com o homem eternamente, de se relacionar com o homem eternamente. Porque Deus, Ele sempre vem habitar com o homem. Ele veio no jardim, Ele veio como forma humana por meio de Jesus, o Verbo se fez carne. E Ele vai vir com a nova Jerusalém, com a nova cidade, e vai habitar com o homem eternamente. Amém? Então, no meio desse plano todo, tudo que eu li aqui, quase tudo já aconteceu. Falta só Apocalipse 21, né? Só. Então, no meio desse plano, o homem pecou e o homem saiu do jardim. O homem foi expulso do jardim, né? E eu acredito que a maioria de vocês conhece a história. E Deus faz uma promessa. E aí eu vou voltar lá em Gênesis. Vocês estão aqui comigo? Está sendo claro? Deus faz uma promessa para que todas as coisas sejam restauradas. Então Deus tem um desejo, Deus tem um plano, que é habitar com o homem. O homem peca, o homem desfaz a habitação que Deus tinha com o homem, com Deus. E por isso Deus faz uma promessa que iria restaurar todas as coisas. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti... Vamos ler desde o 14 para entender. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando a gente vai estudar o plano da redenção, quando a gente vai estudar um pouco sobre a história de Deus, a gente vai ver a importância desse texto para o plano da redenção, a importância desse texto para a nossa história, para a história da humanidade. Porque nesse texto, Gênesis 3,15, o Senhor promete que viria um homem que iria ferir a serpente, queria destruir a serpente, iria pisar na cabeça dela. E com isso todas as coisas seriam restauradas. E a gente, hoje nós sabemos que essa é uma profecia messiânica, essa é uma profecia que fala a respeito de Jesus. Jesus é esse homem que vai ferir a cabeça da serpente, que vai destruir a serpente, vai pisar na cabeça dela. E nós entendemos que isso se dá por meio da igreja, porque Cristo se fez o cabeça de um corpo. A igreja é esse corpo, então os pés de Jesus são a igreja. Então a igreja irá pisar e já deve pisar na cabeça de Satanás. E é por isso que nós não acreditamos no poder de Satanás, daqueles que estão debaixo de Jesus, debaixo do governo de Jesus. Nós não excluímos o poder de Satanás, ou excluímos que ele existe, que ele está agindo de forma alguma, mas nós sabemos que nós que estamos debaixo do governo e da autoridade de Jesus, não precisamos andar com medo, sabe? Não precisamos ficar
Não, mas Satanás. Não, mas o inimigo. Ué, você serve a Jesus ou não serve, sabe? Porque se você serve a Jesus, Satanás não tem esse poder na sua vida. Satanás não tem esse poder na sua família, na sua casa, seja lá no que for. Então, se você já acompanha a gente, você sabe que a gente nem fica pregando muito sobre Satanás, porque tem gente que gosta de pregar, né? Prega mais sobre Satanás do que sobre Jesus. E não faz sentido isso, sendo que a maior autoridade e a única autoridade na minha vida é Jesus, não é Satanás, não é o diabo.